Sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caio, sou também estudante de psicologia e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Primeira vez no podcast, é uma honra, inclusive. A honra é nossa, Caiuzão. Hoje vamos tratar sobre um tema muito top, que é sobre... Eita, apareceu a contagem dos segundos aqui. Eu não sei se gravou antes, mas se não tiver gravado, tudo bem, não tem problema. Vamos começar assim mesmo e vai dar certo. Mas vamos lá. Hoje vamos gravar sobre o tema das questões LGBT+, ou LGBTQIAPN+, enfim, a forma como você vai falar sobre essas questões vai diferir de uma pessoa para pessoa, mas assim, o importante é a gente tratar sobre essa causa, né? E a gente vai trazer várias informações como forma de psicoeducar sobre a causa e também como é que o movimento está acontecendo hoje em dia, né? Quais são as implicações dele, o que de bom aconteceu, o que de não tão bom ainda acontece, né? Infelizmente. Então, enfim, é mais nesse quesito. Se gosta do episódio, deixa seu like, se inscreve no canal e acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, acompanha a gente se preferir no Spotify, no Deezer, porque estamos nas mais variadas plataformas digitais. O Levi não pode participar desse episódio hoje. Infelizmente ele não pode participar desse episódio hoje, mas os próximos espero que ele possa participar. E é isso, vamos começar agora de fato, de forma inicial, introdutória, né? Vamos falar de uma coisa que é tipo assim, é sobre identidade de gênero e orientação sexual, que muita gente ainda se confunde o que cada um quer dizer, tem muitas dificuldades, né? Quando ouve esses termos, o pessoal já fica meio. Então já tem uma certa confusão sobre o que cada um quer dizer. O Caio tá morrendo de rir ali. Mas é isso. Vamos comentar sobre o que cada um quer dizer de forma bem fácil para tentar deixar com que todos entendam. Quando a gente vem para o mundo, né, quando nós nascemos, nós temos um sexo biológico, né? Por exemplo, ao ter um aparelho reprodutor masculino, eu sou classificado como homem. Se eu tenho um aparelho reprodutor feminino, eu sou classificado como mulher. Esse é o sexo biológico, aquela da forma como nós chegamos ao mundo. Isso é o sexo biológico. Quando vamos entrar em identidade de gênero, em orientação sexual, são coisas um pouco mais complexas, são coisas muito mais, podemos dizer, extensas de se abarcar. Não dá para dizer que uma pessoa é um homem, é uma mulher, só por ter um aparelho reprodutor. É como se tu pegasse um iceberg, sabe? Vamos mostrar isso porque tá na moda, né? Titanic, tudo que aconteceu aí nas últimas notícias. Se tu pegar um iceberg e olhar só a ponta inicial do iceberg, aquela que está visível a olho nu, aquilo é, podemos dizer, o sexo biológico da pessoa, podemos dizer. Mas tudo que está abaixo do nível do mar, que é muito mais extenso, muito mais exorbitante, seriam todas as outras coisas que implicam a pessoa, né? Por exemplo, seus gostos, a forma como ela se identifica no mundo. Então, tipo assim, é muito mais extenso o que uma pessoa é ou não do que só ver o aparato reprodutor dessa pessoa, né? O aparelho reprodutor. Então, é mais nesse sentido. Quando vamos tratar de identidade de gênero, é a forma como essa pessoa se enxerga no mundo. Quais são as formas, o jeito que essa pessoa se identifica e se expressa para dentro do mundo. Diferentemente de orientação sexual, que seria com que tipo de pessoas, quais são as atrações sexuais que essa pessoa tem para com outro tipo de pessoa, né? Se essa pessoa gosta de se relacionar com homens, com mulheres, ou podemos dizer que essa distinção de gêneros não interfere para ela escolher, para ela ter um tipo de atração sexual, ou então se ela tem atração sexual, né, que a gente vai ver aqui. Enfim, são vários tipos de formas de orientação sexual, de identidade de gênero, que vamos abarcar aqui. Deu para entender direitinho? Se tiver qualquer dúvida, é só falar nos comentários. E agora vamos entrar, de fato, na sigla. Mas pode falar, Caiuzão.
Uma coisa que eu acho também interessante a gente parar para pensar é que quando a gente fala sobre identidade de gênero e sexo biológico, existe essa distinção entre homem e mulher e macho e fêmea. Porque quando a gente pensa em sexo biológico, a gente pensa nesse aparelho reprodutor, né, e tudo, e que é esse aparelho reprodutor, é você ter um útero, você ter um pênis, um testículo que vai dizer se você é homem ou mulher, na verdade, dita ali algo mais, vamos dizer assim, animalesco, né? O macho, a fêmea, porque quando a gente fala homem e mulher, a gente também já está trazendo uma construção social, uma construção cultural da coisa, que acaba entrando também já essa questão de identidade de gênero em si. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, Top complementar. demais. Então já vamos entrar na sigla, porque para trazer mais psicoeducação, o que cada uma dessas siglas quer dizer, o que cada uma dessas letras quer dizer, Caio. Opa. Então, eu sei que quando a gente lê essa sigla por completo, aí assim, ela é gigantesca, parece um bicho de sete cabeças, né? Mas hoje em dia ela é assim. Hoje em dia a gente tem essa crescente aí de letras que cada uma representa uma parte da comunidade, tem um significado também de luta, de visibilidade, de representatividade. Mas eu acho também interessante a gente voltar um pouquinho no tempo, porque hoje em dia a gente vê a sigla dessa maneira. Mas antes dela se tornar esse compilado de letras com várias coisas, né, bem grande, digamos assim, antigamente a gente começou com o famoso, acho que não tem como não conhecer, até porque hoje em dia é muito motivo de humor, de piada, mas todo mundo se lembra, né, que é a sigla GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Aí tudo é, é muito interessante. Simpatizantes é engraçado, né? Simpatizantes. Não, com toda certeza, muito bom, muito bom. E é algo que marcou bastante a comunidade, marcou bastante também essa questão da sigla. Porque tem muita gente que hoje em dia não somente faz parte da comunidade, não somente está dentro, né, de alguma letra da sigla, como também pessoas que são apoiadores, né, pessoas que estão na luta também, cresceram com essas inovações, com essa quantidade de letra que foi aparecendo, né? E aí, quando a gente vê essa sigla hoje em dia gigante, a gente pera, mas como assim antigamente era GLS, e aí passou, tudo bem. Aí agora a gente passou para LGBT. Tá, mas por que LGBT? Ou então por que LGBT+, né? Principalmente porque foi se percebendo cada vez mais que a comunidade e a sigla em si, ela não representa apenas orientação sexual, né? Porque o que é o L, o que é o G, o que é o B? O L, então, é uma referência a lésbicas. O G significa gays, o B de bissexuais, né? Então, são siglas relacionadas à orientação sexual. Mas quando a gente pensa na comunidade, a gente também tem que entender que pessoas com identidade de gênero diferentes ao que estamos acostumados a entender como correto, como comum, como normal, elas também entram no âmbito da comunidade, no âmbito da sigla. Principalmente porque elas foram apagadas da história durante muito tempo. Então, essa questão do LGBT ou LGBT+, antes dessa sigla atual, ela é muito recente. Não é algo dos anos 80, dos anos 90, apesar de que nessa época já existia sim, muitas pessoas trans, muitas pessoas travestis, mas elas não eram entendidas como, eu vou colocar talvez isso de uma forma muito fatalista, mas elas não eram entendidas como importantes o suficiente para estarem dentro dessa sigla. Elas não eram vistas pela própria comunidade. E é algo que até hoje em dia continua a ocorrer. E aí a gente então chega à famosa, a grande, né, LGBTQIAPN+. Né? E assim, imagina você estar falando isso
tá conversando com alguém, aí não, porque a sigla LGBTQIAPN+, não, porque a sigla LGBTQIAPN+, você fica, meu Deus, como é que eu vou conseguir falar isso para todo mundo? Aí, meu Deus, tá? Não vai acabar nunca. E, e bom, de fato, a sigla cresceu porque não somente foi se entendendo cada vez mais identidade de gênero e orientações sexuais que estão para além da, das lésbicas, para além dos gays, para além dos bissexuais, mas também porque hoje em dia, né, a luta, o movimento, a parada gay, que na verdade hoje em dia é parada LGBT, não existiria e não existe sem pessoas trans, sem esse QIAPN+, também. Porque quando a gente para pensar sobre a sigla e sobre a comunidade, todas essas letras, elas existem um motivo para estarem lá, para terem sido colocadas. Porque a sigla LGBTQIAPN+, retrata pessoas que não estão no padrão da sociedade, não são conformadas com a heterossexualidade ou com a cisgeneridade, que são dois pontos, inclusive, muito complexos de serem discutidos, né? Algo que o João Vitor trouxe quando ele foi diferenciar a identidade de gênero e orientação sexual, é que realmente esse assunto é algo complexo, né? Algo que a gente consegue aprender de um dia para a noite. Assim como também a sigla, ela é complexa. Nem sempre a gente vai conseguir se lembrar de todas as letras. Nem sempre a gente vai conseguir identificar qual letra significa isso, significa alguma outra coisa. Porque é realmente algo muito grande. Mas também vem dizer de uma maior visibilidade, de uma maneira de afirmar que aquelas existências, que aquelas pessoas, elas são reais. Elas têm o seu valor. Aí tudo. E falando em si, até mesmo da sigla, quando a gente vê esse LGBTQIAPN+, de hoje em dia, essa crescente, essa ordem de letras, ela tem um motivo para existir. Antigamente, a gente tinha o GLS, ou LGBT+, né? Por quê? Antigamente era entendido que gays sofriam mais que lésbicas, né, e tudo. E por aí vai. Hoje em dia, significa dizer, então, que com essa sigla, a gente entende que, apesar de uma maior visibilidade, apesar também de uma liberdade de poder fazer parte dessa comunidade, essas letras, elas estão também ordenadas em, infelizmente, questão de preconceito, questão de LGBTfobia, né? Então, quando a gente para pensar, né, e tudo no T, no Q, no I, infelizmente, é necessário dizer que essas são letras da sigla que sofrem mais com o preconceito, mais com a invisibilidade, mais com a falta também de políticas públicas e políticas sociais do que lésbicas, do que gays, do que bissexuais. E só para dar um contexto finalizado, né, eu acho que eu falei bastante já, só para dizer o que cada uma significa, né, cada letra significa. L é de lésbica, então são mulheres trans, gênero, transexuais ou cisgênero, que se atraem por mulheres. Gays, nós temos, né, homens cis, homens trans, que se atraem exclusivamente por homens. Bissexuais, né, que são pessoas que se atraem por homens, mulheres. O T vem de transgeneridade, vem de transexualidade. E uma outra coisa, inclusive, que eu acabei me lembrando, é que ao invés da gente ver o LGBTQIAPN+, a gente, algumas vezes, em alguns livros, em alguns artigos, ou até mesmo em publicações do Instagram, do Twitter, né, aquelas threads que todo mundo acho que já conhece do Instagram, a gente vê esse T duplicado. Então a gente vê esse LGBTQIAPN+. Por quê? Porque a gente coloca trans e travestis, que também estão, também fazem parte da comunidade, né? O que vem de queer, o queer, né, que é o termo em português que a gente utiliza. E essa letra, esse termo, ele é guarda-chuva.
ele é utilizado por pessoas da comunidade que não se importam tanto com rótulos e que preferem se auto-intitular e perceber e se identificar como pessoas queers. O P, opa, desculpa, o I, ele vem de pessoas intersexo. E até trazendo um pouquinho do que o João Vitor falou sobre identidade de gênero, orientação sexual e sobre o sexo biológico também, né? Como é que a gente pode dar tanta certeza a uma pessoa ser homem, ou mulher, ou macho, ou fêmea, se pessoas intersexo também existem? Eu acho que isso é um fator a mais para a gente compreender que identidade de gênero e sexo biológico são duas coisas completamente diferentes, né? Principalmente porque quando a gente pensa que sexo biológico é igual a identidade de gênero, isso significa dizer que eu sou homem ou mulher por causa do meu órgão reprodutor, por causa do meu aparelho reprodutor, a gente também está excluindo homens e mulheres, inclusive mulheres cis, que não podem engravidar, ou que são inférteis, ou que não possuem o aparelho reprodutor em si, ou então mulheres que realizaram histerectomia, ou homens que realizaram vasectomia, né, e tudo, ou mulheres que realizaram laqueadura. Né? Então não tem como a gente simplesmente dizer que sexo biológico é igual a identidade de gênero, porque nós temos mulheres e homens cis, principalmente, para deixar bem claro aqui, que não possuem o aparelho reprodutor, ou que não desenvolveram bem o aparelho reprodutor, ou outras questões existentes no seu aparelho reprodutor. Né? E o A, que a gente tem, voltando aqui um pouquinho para a sigla, né? O A é de assexual, que inclusive foi algo que o João Vitor falou, né, trouxe na fala dele, né, sobre a orientação sexual, que às vezes até não sentir atração sexual, né, não ter esse sentimento sexual por uma outra pessoa, né, que entra, então, a sexualidade, que tem várias coisas dentro dela, mas que acho que nesse momento não cabe falar, realmente é bem extenso. O P, desculpa, vem de pansexualidade, né? Vem de pessoas pansexuais. O N vem, pelo meu entender e pelo que eu também já vi, na maioria das vezes, vem de não binário, ou não binariedade, né, e tudo. E o mais são de identidades e orientações sexuais que provavelmente ainda vão ser descobertas, ou também que existem, mas que nesse momento não cabe se colocar ainda, porque elas não são vistas como importantes, ou porque as pessoas também têm um certo medo de a sigla crescer demais e a comunidade começar a ser vista como chacota, ou então a ser desvalorizada. Né? Só que, ao meu ver, quando a gente aumenta a sigla, a gente não está somente enxergando que outras pessoas que precisam de visibilidade, que merecem ter a visibilidade, que existem, né, estão no nosso mundo, mas como também a gente abre a oportunidade de outras pessoas que não fazem parte da comunidade irem atrás de saber o que, é que significa essa sigla. E realmente é complexa, mas que pouco a pouco, né, de passo em passo, a gente consegue entender um pouquinho mais do que ela é. Não, pois é, porque quando a gente vai entrar nessa sigla, tem muitas questões, muitos debates envolvidos nisso, né? E muitos preconceitos também, né? Que, por exemplo, a questão do intersexo, né? Que seria o I da sigla, né? Que antigamente era como eram chamado pessoas hermafroditas. Falava hermafrodita para esse tipo de pessoa, né? Que hoje em dia não é a forma mais aconselhável, não é a forma mais bem vista para se falar, né? E também, por exemplo, quando vamos tratar da questão do não binário, seriam as pessoas que, por exemplo, não se reconhecem nessas duas formas que colocam, né, de homem ou mulher, ou não se reconhecem nessas formas toda hora, né? Então, que não se encaixam nessa dualidade, né, de homem ou mulher. Pansexual seria isso das pessoas que não se interessam exatamente por a pessoa ser o homem ou a mulher, mas enfim, pela pessoa em si, né? Quanto à questão de preconceitos, enfim, a gente vai listar um monte, né? Mas do assexual, o assexual não sente atração sexual por uma pessoa, mas aí por causa disso, ela não vai se envolver em um relacionamento com a pessoa, ela pode se envolver, porque ela ainda tem a atração amorosa, né, pela pessoa,
mas a questão da sexual, de acontecer relação sexual, não acontece, né? Então, tipo assim, são várias peculiaridades que a gente tem que observar, os preconceitos que são direcionados a cada uma dessas categorias, né? Diga lá, Carlos. Você falou sobre a questão de pessoas intersexo antigamente serem chamadas de hermafrodita, né? E eu me lembrei muito, porque foi um caso que até hoje em dia é debatido, mesmo já tendo sido desmentido, né? Que a Lady Gaga, ela estava sendo acusada, né, e tudo, estavam especulando de que ela era uma pessoa hermafrodita, né? Então, até mesmo pessoas que são conhecidas, que são ídolos, que estão no topo, né, elas têm as suas privacidades, ou elas têm as suas identidades, as suas existências questionadas, né? Porque quando a gente pensa assim, tal, uma pessoa intersexo ou hermafrodita, como ela era chamada na época, né? O que é que ela é? O que é que ela significa? Né? Como assim? Por que é que a gente se estranha tanto com isso? Né? O que é que faz a gente querer saber mais sobre a vida de uma pessoa hermafrodita, como era falado antigamente, né? E eu trouxe, inclusive, essa questão de falar, muito bom que você trouxe, porque apesar de a gente entender que hoje em dia o I é de intersexo, que não se utiliza mais, o termo que a gente já, inclusive, conversou um pouco, mas até mesmo esses termos são utilizados como maneira de atacar, né, as pessoas da comunidade, e de deslegitimizar a vivência, a existência, né, a identidade daquela pessoa. É isso. Total. Não, perfeito. Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês que sentem confusão com a sigla, as questões do que é cada uma dessas letras, né? E entrando de fato para o movimento LGBT+, hoje, né? Eu botei desse jeito para dar uma reduzida, mas lógico, a gente está considerando também as letras que não estão aqui nesse tópico, né? Mas olha só, quando a gente vai entrar no movimento LGBT mais hoje, é um sinal de que assim, algumas coisas melhoraram, outras coisas nem tanto, né? Podemos dizer. Tem coisas que foram vitórias, que a categoria conseguiu como vitórias, e outras que ainda assim existem lutas, existem vários tipos como é que eu posso dizer, de greves, vários tipos de coisas que são feitas para uma maior reivindicação e maior. Como é que eu posso falar a palavra? Eu esqueci a palavra exatamente, né? Mas que a causa seja mais reconhecida, né? Por exemplo, lá no DSM, né, no Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, acho que é isso mesmo. A homossexualidade em 1973 foi retirada como doença, né? Ou seja, a partir de 73 não foi reconhecido mais a homossexualidade, ou seja, né, a relação amorosa sexual de homens com homens não foi mais reconhecida como doença. Isso foi retirado do Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais em 73 e no CID em 99, né? Que é o Código Internacional de Doenças. Beleza. Ah, João Vitor, então beleza. Quer dizer que não acontece mais preconceito hoje em dia com homossexuais? Acontece. Infelizmente, quando uma coisa é esperada, em quesito de leis, em quesito de vitórias contra manuais de doenças, não quer dizer que a sociedade consegue acompanhar ainda essa questão da evolução que aconteceu, né? Ainda assim, muitas ideias antigas são perpetuadas como se fossem atuais. E é preciso que a gente coloque para dentro dessas pessoas, nessa mente dessas pessoas, a forma correta que é nomeada hoje, né? Que a homossexualidade não é uma doença. Assim como também, por exemplo, a questão de identidade de gênero foi feita resolução do CFP de forma muito mais direcionada, reconhecendo a identidade de pessoas trans e transvestis. E eu só queria fazer uma pergunta inicialmente. Caio, qual foi o ano que você entrou na psicologia? Só para eu saber. Eu, entendo mesmo. Eu entrei em 2019. Pronto, beleza. Tu entrou em 2019. Eu entrei em 2018. Você sabe quando uma resolução do CFP
foi falar sobre as pessoas trans e travestis só em 2018. Muito tempo para mim que foi ontem, sabe? Foi tipo assim, foi só agora. Então, tipo assim, eles foram falar sobre isso quando eu entrei no curso, um ano depois dessa resolução sair, que tu foi entrar no curso. Então, é muito atual. Coisas estão sendo começadas agora a serem faladas, sabe? Então, é preciso olhar bastante essas coisas. Mas que bom que está acontecendo, né? Pelo menos. Tu ia falar alguma coisa? Sim, sim. Na verdade, três coisas. É, a primeira é que você trouxe o DSM, né, como exemplo de que foi retirado a questão de que a homossexualidade hoje em dia não é mais considerada doença. Inclusive, recentemente também foi retirada a transexualidade como transtorno mental no DSM. Então a gente percebe que esse diagnóstico de doença, de transtorno mental, tanto para com homossexuais quanto para com pessoas transgênero e transexuais, essa retirada do diagnóstico do manual do DSM, né, é muito recente. Então significa dizer que a gente ainda tem muito caminho a percorrer aí tudo. E é muito interessante porque hoje em dia existe resolução do CFP sobre pessoas trans, mas em 99 a gente tem a resolução do CFP acerca do tratamento psicoterapêutico com homens gays, com pessoas LGBTs. Né? Então, apesar de ser algo teoricamente antigo, ainda é muito necessário trazer de volta, né, relembrar, e no próprio Código de Ética, a gente tem ali uma resolução que implica em dizer que todo e qualquer psicóloga, tem que atender uma pessoa LGBT, uma pessoa LGBTQIA+, de maneira positiva, de maneira respeitosa, entendendo a identidade de gênero, a orientação sexual dela. Né? E foi interessante você trazer tudo isso, porque realmente, fazendo esse paralelo ao movimento LGBT+, mesmo nós da psicologia, mesmo a gente teoricamente entrando em anos que deveriam ser considerados mais evolutivos, né? Deveria se ter mais uma representatividade, deveria se ter mais assuntos sobre a comunidade. Eu, durante o curso inteiro, pelo menos, realmente falar sobre a comunidade LGBT foi sempre por fora, né? Sobre a sigla, sobre o movimento. Dentro da própria psicologia, dentro do curso, eu senti muita falta disso. Porque é como foi falado aqui antes, né, e tudo, a gente tende a entender esses assuntos como tabu. A gente tende a entender o movimento LGBT como tabu, a sigla como tabu, a identidade de gênero e orientação sexual como tabu, né? E, inclusive, essa semana caiu aqui uma Marisol acabou de explicar, perdão. Tranquilo. Recentemente, nessa semana, inclusive, né, a gente teve uma nova resolução do CFP, né, no Dia do Orgulho, né, que foi justamente na quarta-feira, dia 28 de junho, relacionado justamente à comunidade LGBTQIA+, né, e que, inclusive, é mais uma vitória desse movimento, mas, contudo, todavia, entretanto, é algo que a gente ainda precisa continuar lutando, né, e a gente, eu digo, não necessariamente como pessoas, mas como psicólogos também, né? Porque você não necessariamente precisa fazer parte para ser um aliado, né? Para ajudar, para estar ali, para entender, se comprometer, né? E tudo. Principalmente quando a gente vê que o movimento LGBT+ hoje, e hoje em dia, né? Como tem no, na legenda aqui, né? No tópico que a gente está entrando, ele só existe porque muita gente, e talvez isso seja um pouco mórbido demais para falar, né? Mas porque muita gente morreu, muita gente faleceu lutando pelos direitos, lutando por esse movimento, lutando para que, né, a comunidade LGBT, mais LGBTQIAP+, como vocês preferirem, né?
conseguisse os direitos que tivesse hoje, conseguisse um pouco da dignidade que tem-se mais hoje do que antigamente, mas que ainda é muito pueril, ainda é muito atacada, porque não somente se ataca a integridade da comunidade, mas a integridade da pessoa, a integridade da profissão daquela pessoa, ataca-se muitas coisas para deslegitimizar, né, a comunidade. E eu acho muito interessante trazer aqui também, né, para o movimento LGBT+, de hoje em dia, o quanto figuras históricas são importantes dentro desse movimento, dentro de toda essa luta, de toda essa manifestação. Né? Um dos meus cantores e atores, assim, digamos também, favoritos da vida é o David Bowie. Né? E para Bom quem não sabe, demais, bom demais. e para quem não sabe, o David Bowie era aquela pessoa que a gente consideraria hoje em dia uma pessoa andrógena, né? Que inclusive é uma coisa um pouco mais complicada também de se falar, né? E tudo que nesse momento não vai dar para entrar. E tem uma entrevista dele que eu acho maravilhosa, eu acho incrível. Para quem não sabe, ou quiser ter interesse depois de pesquisar, né, a entrevista, o David Bowie, ele sempre foi alguém que foi bem subversivo, foi bem contra toda e qualquer norma de como um homem deve se vestir, deve se portar diante da sociedade. Né? E então ele utilizava muitos saltos, ele utilizava roupas que não eram consideradas masculinas ou femininas, né? Ele era muito livre, ele se sentia muito livre para fazer tudo aquilo, porque era como ele se entendia, era como ele se identificava. E nessa entrevista, ele está utilizando um salto alto, brilhante, cheio de pedras pratas, se eu não me engano, e algumas coisas vermelhas, são as coisas vermelhas. E o entrevistador pergunta, basicamente, para ele: Nossa, esses sapatos? Esses sapatos que você está usando? São sapatos de homem ou sapatos de mulher? A resposta dele é a melhor coisa do mundo. Porque ele literalmente fala: São só sapatos, seu bobo. Em inglês ele fala, vou até falar. Em inglês ele responde: Just shoes, you silly. Porque, né, então, desde muito, desde essa época, a gente enxerga o movimento LGBT+, a gente enxerga o movimento LGBT+, em tantas coisas, em tantas particularidades também do nosso dia a dia, né? E a gente tem tantas figuras históricas, celebridades, né, e tudo que fizeram, então que ainda fazem parte, né, do movimento. Acho que dá para citar várias aqui, né, como Freddie Mercury, a Lady Gaga, a Madonna, o David Bowie, né? É, muita gente, para quem não sabe aqui, né, gente, todo mundo sabe, mas nós temos o Cazuza também, né? Renato Russo, que eram homens LGBTs, que foram homens LGBTs e que foram muito bem sucedidos nas suas carreiras, nas suas vidas, né? Inclusive, tirando aquela ideia fantasiosa que muitas pessoas veem, tanto do movimento LGBT quanto de pessoas, né, que a comunidade LGBT ela sempre vai ser alvo de piadas e nunca vai ter sucesso. Eu acho muito interessante quando a gente rebate essas duas críticas, essas duas opiniões com, com fatos, com argumentos, com pessoas que foram ou que hoje em dia são bem-sucedidas e são pessoas LGBTs, ou então são pessoas que são aliados, aliadas do movimento LGBT+, né? Principalmente porque foi devido ao movimento LGBT+, que hoje em dia, na mídia, a gente tem mais representatividade. Na mídia, a gente tem mais personagens LGBTs que não são estereotipados, né? Porque a gente sempre foi muito educado com o personagem gay, com o personagem LGBT, como sendo algo cômico, como sendo chacota. E uma coisa que eu acho que a gente precisa entender, né, é que o movimento LGBT+, ele desconstrói quando ele traz todas essas coisas, como ele é hoje. A mídia, né, as representações midiáticas que a gente tem dessa comunidade, desse movimento, eles moldam, elas moldam como a gente enxerga esse movimento, como a gente enxerga essa pessoa.
Então, quando a gente tem um outro olhar, quando a gente tem a oportunidade de ver, e, nossa, não é bem assim como eu pensei, né? Eu acho que isso demonstra e choca também, né, a sociedade cis heteronormativa, que é um termo que a gente utiliza que é um pouquinho complicado, mas que se alguém tiver dúvida, depois eu posso em algum momento explicar, né? Não sei. É, Pode ser um outro episódio também, né? Quem sabe, né? Hoje já tô mandando o papo aqui, mas legal. Eu nem esperava trazer sobre a causa nas mídias, nos filmes dos cantores. Nem parei pra pensar, é verdade. Isso tudo que tu falou. é porque a gente vê muito o movimento LGBT+, às vezes como algo místico, ou então só pela parada LGBT, né, que todo ano tem, principalmente no mês do orgulho, né, que é o mês de junho. Mas a gente não vê que esse movimento ele também está dentro de diversas esferas, né, inclusive dentro da psicologia, quando a gente tem posturas afirmativas para com diferentes identidades de gênero e orientações sexuais, né? Mas o movimento LGBT+, ele não tem como estar distante da mídia ou distante das representações que a gente tem sobre esse movimento, sobre essas pessoas, né? Principalmente quando a gente tem hoje em dia várias campanhas com pessoas LGBTs, né? E como isso afeta pessoas preconceituosas, né? Pessoas LGBT-fóbicas. Né? Pode falar. Não, total. E é importante a gente, como psicologia, hoje em dia, ter esse olhar mais contextualizado e de ver todas as esferas que abarca a vida daquele sujeito, que é LGBT, né? Antes, a psicologia, antigamente, ela não olhava muito bem o contexto social que aquele indivíduo estava inserido. E era realmente só o consultório ali da psicologia, e não existia nenhuma pretensão de fazer essa clínica ir para a comunidade, ir para um outro local, né? Era aquele meme, né? Porque eu acabei vendo a camisa do Caio, da Marvel, né? Antigamente a psicologia era aquilo, né? O pessoal falando, e o contexto social do paciente, o contexto onde ele vive. E o pessoal da psicologia antigamente tacava o e quem disse que isso é problema meu? Falando igual Homem-Aranha, sabe? Então, tipo assim, antigamente era completamente esquecido o social da pessoa. E hoje a gente está tendo aquele olhar mais complexo, né? Aquele olhar que abarca mais esferas. Inclusive, uma ferramenta muito atual que está aparecendo agora nos textos e escritos brasileiros é a terapia afirmativa, né? Que é uma ferramenta que dá essa afirmação, né? Esse olhar mais positivo e de identificação para a pessoa que é LGBT, para ela poder melhorar a sua autoestima. E a gente que utiliza dessa ferramenta, a gente não pode ser só um simpatizante. Esse pessoal, eu gosto muito desse pessoal. Não, tu tem que gostar desse pessoal, é importante, lógico, mas tu também tem que buscar estudar sobre quais são os conflitos que eles passam, o que é que eles vivenciam diariamente, né? Tendo todo, lógico, o aporte teórico, né? Estudar bastante sobre para entender a fundo sobre a comunidade. Então, é mais ou menos nisso que a gente tem que fazer. E como foi sobre código de ética, muitas vezes aqui no nosso podcast, a gente tem que ter um olhar de não ser conivente com preconceitos explícitos ou sutis para dentro do nosso contexto, né? A gente tem que atuar contra esse tipo de preconceito. E é isso. Falamos bem, eu acho. Espero que tenha dado para vocês entenderem mais ou menos sobre a causa e sobre como é que ela se atua, como é que ela acontece hoje em dia também. E muito obrigado, Caio, por estar aqui com a gente. Se quiser dar as palavras finais aí, né? Pode ficar à vontade. É... Uau, acho que é bastante. Uh, as palavras finais, né? Eita, já! Não É... pensou, não pensou a Tô palavra pensando final. nisso, tô pensando agora. Outra coisa. É... Na verdade, eu acho que eu vou utilizar minhas palavras finais, na verdade, vão ser as palavras da Rose Quartz para a Garnet, que são dois personagens de Steven Universe, e que, inclusive, foi o tema do meu TCC. A Garnet,
é uma fusão, né, de duas gems. E ela é uma personagem não binária, uma personagem com uma orientação sexual diferente da comum feminidade normal, correta. E ela é uma personagem que durante muito tempo se questionou se ela deveria sentir aquele amor, se ela deveria se sentir bem consigo mesma, se ela deveria viver aquela identidade dela, se ela deveria viver como Garnet. E aí a Rose, ela basicamente fala assim para Garnet: tem mais perguntas. Nunca mais se questione alguma coisa. Você é a resposta. Então, acho que sobre esse tema, acho que o que eu tenho para falar com isso é: vocês, pessoas LGBTQIA+, vocês são a resposta. Vocês são o amor para consigo e para com os outros. Vocês, muitas vezes, são invisibilizados, são deslegitimizados porque as pessoas não entendem a complexidade que é ser humano e a complexidade que é ser uma pessoa única, ser alguém diferente, né? E vou utilizar mais uma outra frase de Steve Universo, né? Que é uma frase da Garnet, que ela diz para Stivone que Stivone, você é uma experiência. Vá lá, se divirta e viva. E eu acho que todos nós somos experiências únicas, todos nós somos experiências que deveríamos ter o direito de aproveitar, de viver, de existir essa experiência subjetiva, objetiva e ambulante que nós somos enquanto pessoas. É isso. Incrível, perfeito. Eu não assisti Steve Universo ainda. Vou pegar nas férias pra assistir, sério mesmo. Vai dar certo. Mas a cara do Caio vendo isso. Eu vou assistir, vai dar certo. Mas no mais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. No mais, se inscreva no nosso canal, acompanhe nosso Instagram, que vai dar certo. E muitos episódios ainda sobre a temática. Espero que aconteçam aqui ainda. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.